Aquele que é dominado pelo medo não conhece o perfeito amor, porque o perfeito amor lança fora todo o medo. Quando a gente encontra com Jesus, nós encontramos com uma porção do amor no nosso conhecimento. E nós não conhecemos a totalidade desse amor. E na nossa caminhada, muitas situações vêm contra a nossa vida trazendo medo. É onde a gente precisa conhecer o perfeito amor de Deus para enfrentar o medo, amém? Nós precisamos enfrentar o medo, porque Jesus enfrentou a morte por nós. Da onde vem o medo? A palavra do Senhor fala que o medo é uma sensação de castigo. Por quê? Todos pecaram e todos deveriam morrer. E hoje nós vamos falar sobre aquilo que Jesus fez por nós, além da cruz. Amém? Além da cruz. Eu queria que você tentasse fazer menos barulho, conversasse menos, porque quando você fala, principalmente aquelas pessoas que têm uma voz forte, e você se assentasse, se aquietasse. Amém? Glória a Deus. Tadinha dela, né? Fico mexendo, sou quietinha, mas mexo bastante. Hoje eu quero compartilhar uma palavra que o Senhor falou no meu coração, aonde esses dias o Senhor tem colocado uma chama, cada vez mais por esse Deus tão maravilhoso e tão amoroso, revelando o seu amor por nós, e nós precisamos ter esse conhecimento. Então o tema desta mensagem é além da cruz, o poder da ressurreição. Amém? O poder da ressurreição. E nós vamos ler em 1 Coríntios, capítulo 15, o versículo 54, da parte B ao 55. Eu sei que a Raquel já chegou aqui na metralhadora, já falando. Eu falei assim, vai falar a mensagem? Mas vamos lá. Né? A palavra de Deus, quando nós declaramos, ela é vida e nos alcança, amém? Nós precisamos fazer declarações da palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor em 1 Coríntios 15, 54, parte B ao 55. Ó morte, a morte está destruída, a vitória é completa. A morte está destruída e a vitória é completa. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, as tuas prisões? Onde está, ó morte, o teu sucesso? A morte foi vencida. Jesus ressuscitou. A morte foi vencida. Jesus ressuscitou. Ele vive e ele vive dentro de nós. Ele vive e vive dentro de nós. A morte de Jesus matou a morte. A morte de Jesus matou a morte. A morte de Jesus foi o pagamento pelas minhas dívidas, pelo meu pecado, pela minha maldade, pelo meu mau humor, pelo meu julgamento, pela mentira, pela falsidade, por tantas coisas. A morte de Jesus foi o pagamento. Nenhum mal pode prejudicar os bons planos de Deus que Ele tem para a sua vida. Nenhum mal pode prejudicar os bons planos de Deus para você. Nenhum plano. Tem gente que tem medo de macumbaria, feitiçaria, não sei o quê. Mas a gente não percebe que o plano maior de Jesus sobre a nossa vida já nos dá a vitória sobre qualquer plano maligno contra a nossa vida. A palavra do Senhor em João 11, 25 nos garante. Jesus, ele garante, ele fala, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus fala traz essa declaração quando Lázaro morre.
Quando Lázaro morre e as suas irmãs vão ao encontro, e ele declara: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. A ressurreição é a maior vitória sobre a morte, e Deus é o único com poder suficiente para derrotá-la. Deus, ele é suficiente para derrotar a morte. Ele é o único. Ele é o único. Nós precisamos buscar na nossa vida o que aconteceu na ressurreição. Eu não sei se você olha, verifica a sua vida em todas as áreas e você percebe uma vida aquém da vida plena que Jesus nos garante, do poder da vida que nós recebemos. Se você percebe alguma morte, alguma destruição, alguma falência, nós até declaramos, justificamos falência na nossa vida para a gente não enfrentar a morte e a destruição. Porque a gente tem medo. Né, Daniel? A gente tem medo. Eu comecei a pensar no medo, qualquer medo, não medo somente de bicho, de qualquer medo que a gente tem, a gente gera, a gente vive cercado de medo e a gente vive normal, num cativeiro do medo, não entendendo o que aconteceu na ressurreição, aceitando os projetos de Satanás contra a nossa vida, e a gente não se levanta no nome de Jesus para enfrentá-lo. Assim mesmo, isso aconteceu, vamos lidar com isso. Nenhum mal pode prejudicar os bons planos de Deus para você. Deus tem planos bons para você, amém? Mas se Satanás está usando a sua vida, trazendo morte, alguma coisa não está certa. E hoje o Senhor quer mudar isso, amém? Quer mudar isso. Paulo, ele teve encontro com Jesus já ressuscitado. Ele não andou com Jesus aqui antes. Foram os discípulos. E ele faz uma declaração poderosa, um desejo poderoso. Ele tinha uma oração, um desejo na vida dele. Lá em Filipenses 3:10, versículo A. Parte A, perdão. Filipenses 3:10. Diz assim: tudo que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da ressurreição. Olha só. Tudo que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da ressurreição. Paulo, ele teve encontro face a face com Cristo em Damasco. A vida dele foi totalmente transformada. E ele buscou ardentemente por essa revelação, a ressurreição. Como é isso? Como pode? E ele buscou, ele desejou. A palavra do Senhor fala que depois do encontro com Cristo, das coisas começarem a se arrumar, ele foi para o deserto, ficou 3 anos buscando a revelação da ressurreição. E a gente declara: Jesus vive. A gente até acostumou. Mas a gente fala: Jesus vive com caos. Porque quando Deus, ele olhou a terra e viu que a terra estava sem forma e vazia, ele falou o quê? Que destruição, que falência, que horrível. Foi isso? Ele declarou o quê? Vida, haja luz. Não tem nele destruição, tem nele vida, transformação. E às vezes a gente vê um caos, a gente só murmura do caos. A gente não declara semente de vida. A palavra do Senhor fala que da boca nós comemos coisa amarga ou coisa doce. O que você come hoje procede das tuas palavras. Quer mudar? Fale vida. Transforme as tuas palavras, porque são sementes.
Então eu quero que hoje você faça essa oração comigo, de desejar experimentar o poder transbordante da ressurreição de Jesus Cristo, operando em você, operando em mim. Amém? Você pode fazer essa oração assim, fechar os olhos e falar assim, eu quero experimentar o poder transbordante da ressurreição de Jesus operando em mim. Eu não quero que a morte opere em mim, que a destruição opere na minha vida. Eu quero experimentar o poder transbordante da ressurreição de Jesus operando em mim. Jesus, ele nos convida a subir além da cruz, porque ele não ficou parado na cruz. Ah, não, pastora, tiraram ele da cruz, colocaram ele no sepulcro, mas ele não ficou no sepulcro. Ele ressuscitou, amém? É desse Deus todo-poderoso que nós pregamos, que nós precisamos viver, porque é essa vida que vai atrair uma grande multidão a este lugar, amém? Através dessa vida fluindo em você, que pessoas vão chegar a você, e você vai poder, sim, anunciar a vida de Deus em você. Precisamos abrir nossos olhos espirituais para entender o poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Não apenas operando nele. Não, Jesus ressuscitou. Mas a palavra do Senhor diz que nós ressuscitamos juntamente com Cristo. Amém? Então, o poder da ressurreição nos alcançou. Nos alcançou. Hoje o Senhor tem uma palavra de esperança para você. Sabe a palavra de esperança? Ele vive. Ele vive. Você pode dizer isso? Ele vive. Ele vive. Ele vive. Efésios, capítulo 1, versículo 19 a 20. Efésios 1, 19 a 20. E como é grande o seu poder que age em nós, os que cremos nele. Esse poder que age em nós é a mesma força poderosa que ele usou quando ressuscitou Cristo e fez com que ele se assentasse ao seu lado direito no mundo celestial. A mesma força, o mesmo poder que ressuscitou a Cristo age em nós. Age em nós. Age em nós. Precisamos conhecer a revelação da ressurreição. Não somente do fato que Jesus ressuscitou, mas que ele nos ressuscitou também dentre os mortos. Como Marta falou, Jesus, eu sei que no último dia ele há de ressurgir. Não. Quando aconteceu a ressurreição na nossa vida, quando você entrega a Jesus Cristo a sua vida, morta em delitos e pecados, ele ressurge na tua vida, amém? Ele traz vida ao teu espírito, ele ressurge dentro de você, vivificando o teu espírito que estava morto, ou seja, separado de Deus, sem comunicação, o teu verdadeiro eu, a tua essência, ele ressuscita, ele traz a vida. A palavra do Senhor lá em Gênesis 17, Deus ele chegou para Adão e Eva e falou para eles que eles não poderiam comer, né, a fruta daquela árvore, porque quando eles comessem, o que ia acontecer? Eles iriam morrer, mas não era uma morte física, foi instantânea, uma morte espiritual. Adão viveu 930 anos. 930 anos amargando, vivendo separado de Deus, porque o seu espírito estava morto. Eu fico assim pensando, quando alguém enterra alguém muito querido e claro e evidente, a maioria das vezes, aquela dor
da separação, eu acho que é um pinguinho da dor que Deus sente quando um pecador ainda não se arrependeu, ainda está morto. É um morto-vivo, caminhando por aí, ainda não entregou verdadeiramente a sua vida para Jesus, porque entregar a vida para Jesus é reconhecer que você é pecador, e que se Jesus voltar, você seria julgado para a morte. Quando você entrega a tua vida para Jesus, você não precisa ter medo da morte, porque Cristo vive em você. A eternidade está garantida. Amém? Está garantida. Deus nos garante a vida eterna. Adão, ele perdeu a imagem, semelhança, a essência de Deus. Perdeu a moral. A gente vê tanta maldade. As pessoas cada vez mais parecendo mesmo com demônio, que você fala, só pode ser demônio. Como é capaz de fazer isso? Exatamente. É influenciado pelo espírito que está no mundo. Uma maldade, algo maligno, destruidor, que entram destruindo famílias inteiras. Porque o homem perdeu a imagem e semelhança de Deus. Como eu falei, nós nascemos pecadores, né? Nossos delitos e pecados, distantes de Deus. Todo homem nasce pecador, até uma criancinha. Adonis precisa se arrepender quando tiver consciência. Né? Ai, que bonitinho. Não tem consciência, mas precisa se arrepender. Precisa de um Salvador. Nós precisamos do nosso Salvador Jesus Cristo. O que Deus faz? Ele envia Jesus Cristo como homem, mas com espírito vivo, diferente de todo ser humano a partir de Adão. Jesus, ele tinha a imagem e semelhança, o DNA de Deus. Ele parece com Deus, fala como Deus, anda como Deus, faz tudo, ele governa como Deus. Jesus, ele assusta em tudo aquilo que ele fazia. E chegar até a declarar, quem é este que até o mar e o vento, ele controlava e eles obedeciam. Por quê? Ele era pleno em governo na terra, como Deus fez o homem antes do pecado, com poder de governo. Com poder de governo, sem medo. Tem gente que tem medo de assumir um ministério, tem gente que tem medo de casar, tem gente que tem medo de falar com uma outra pessoa, tem gente que tem medo, e não ousa, fica em cativeiro de morte, justificando a timidez, justificando, né, o não ir, o não avançar, o não conquistar, porque ainda o medo aprisiona. E hoje Jesus quer nos libertar completamente. Amém? Amém? A cruz era o processo da vitória. Era necessário Jesus passar pela cruz. Aí tem um momento onde tem a Santa Ceia, onde o Senhor Jesus se reúne com seus discípulos e ele, né, faz ali uma nova aliança através do seu sangue. E a aliança significava isso, que Jesus fez ali com seus discípulos e com o mundo inteiro. O que é teu agora é meu e o que é meu é teu. Jesus, ele pega a sua justiça, troca, dá ao homem, pega pecados, maldições, enfermidade, dores, a consequência do pecado, que é a morte, e carrega sobre si. Ele faz uma nova aliança. Toda vez que você celebrar a ceia, entenda a nova aliança. Amém? Amado, Jesus, ele não ganhou nada
com aquilo que ele pegou da gente. Mas depois que ele ressuscitou, ele pegou a nossa vida, amém? Porque ele deu plenitude, deu vida a nós. Ele transformou a nossa história, amém? Jesus, ele diz lá na cruz: Pai, nas tuas mãos eu entrego meu espírito. Nesse momento, aquele que não conhecia pecado se fez pecado por nós. Jesus não se fez pecador, ele não pecou, ele se fez. Em 2 Coríntios 5:21 diz assim: em Cristo não há pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados, para que nós, em união com Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. Olha só, Ele pega tudo, todos os nossos pecados, as nossas culpas, e coloca sobre Jesus. Jesus, ele toma a nossa morte espiritual, e seu espírito morreu, e ele foi sepultado. Ir além da cruz e olhar e verificar que o nosso Jesus ressuscitou. A palavra do Senhor diz que ao terceiro dia algo acontece. Amém? Algo acontece. Uma explosão de glória desceu ao mundo dos mortos e viram algo que nunca havia visto antes. Já havia visto o homem ressuscitar em carne e ressurgir, mas nunca um homem viver no espírito, ter vida no espírito, porque a morte espiritual era invencível, destruidora. O homem chegaria, sim, à morte eterna, afastado para sempre do seu Criador. E a palavra do Senhor em Atos 2:24 diz assim: contudo Deus o ressuscitou dentre os mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Não podia deter o Salvador. A palavra do Senhor diz que o Deus Todo-Poderoso ressuscitou o Senhor Deus. Os laços da morte, a força da morte não poderia deter o nosso Salvador. Ou seja, um espírito morto voltou à vida e foi ao inferno. E no inferno, que como a palavra do Senhor fala, que era o mundo dos mortos, aonde todo mundo morria e ia para lá. De repente chega um homem com espírito vivo no inferno. E todo o inferno estremeceu. Não entenderam o que estava acontecendo. Mas quando Jesus, ele ressuscitou da morte, o Pai lhe deu todo o poder e toda a autoridade. Por isso, ele entrou no inferno e tirou do diabo a chave da morte, amém? Do poder da morte, de prender, porque era o castigo de todo homem pecador. Os demônios começam a tremer porque agora eles terão de lidar com o homem que ressuscitou dentre os mortos. Tem uma palavra tremenda em Apocalipse 1:18, que Jesus ele declara: não tenham medo. Eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Tenho autoridade sobre a morte e sobre o mundo dos mortos, ou seja, sobre o inferno. Ele vive eternamente. Ele tem o poder sobre a morte e sobre o inferno. E ele mostrou para Satanás: eu quero te mostrar como é ressurgir dentre os mortos. E vou te mostrar que eu tenho o poder de ressuscitar outros dentre os mortos. Amém? Porque foi-lhe conferido todo o poder e toda a autoridade.
Ele é um ser único. Ele foi o primeiro que viveu no espírito morto para o espírito vivo. Porque os nossos pecados levaram ele a carregar a nossa morte. Jesus, ele nos confere uma autoridade. Uma autoridade para falar como Jesus, para ter autoridade como Jesus, poder como Jesus e com a sua palavra. Ele nos deu essa autoridade. Quando você aceita Jesus, Jesus ele entra, o Espírito é soprado no teu espírito que estava morto e começa a ressurgir, a viver nele. E ele te dá autoridade nele para você viver, para saquear o reino das trevas, detonando suas fortalezas, libertando os cativos do diabo. Aqui a gente cantou, a gente sabe que a palavra do Senhor fala que as portas do inferno não podem. Por quê? Porque o diabo não tem a chave da casa dele. Ele nos conferiu, amém? Ele nos conferiu autoridade contra os demônios, contra forças malignas, contra a morte. Nós não podemos viver aquém da revelação. Por isso que eu falei no início, como está a tua vida? Será que tem áreas na tua vida que está aquém e não flui, não tem plenitude de Deus? A tua vida é aquém da ressurreição, da vida que o Senhor Jesus soprou sobre você. O Senhor não nos chama para ser zumbis. Você conhece algum zumbi? Que parece cristão, mas não é? É um morto-vivo. A identidade que nós recebemos quando aceitamos a Jesus é de um espírito ressurreto, de um espírito vivo, de uma reprodução de Jesus. De uma reprodução de Jesus. Para andar, caminhar, por onde você caminhar, sobre a cidade, sobre o seu lar, sobre a rua do seu bairro, qualquer lugar, com autoridade e com poder, sendo boca na terra de Deus, entendendo que você está aqui para saquear o inferno e para povoar os céus. Amém? É um poder de vida, poder de ressurreição. Deus, ele quer que a gente seja a maior manifestação do poder da ressurreição, poder da transformação e poder da libertação. Vou fazer uma reunião aqui na minha escola. Que medo! Vou falar de Jesus para essa pessoa. Que medo! Vou assumir minha posição no reino de Deus. Que medo! Satanás paralisando e você achando que você pode viver aquém da ressurreição que ele te deu, que ele te conferiu. O diabo, ele tem que saber que você sabe, que ele sabe que você é um espírito vivo e que ele não tem poder sobre você. O diabo tem que saber que você sabe, que ele sabe que você é um espírito vivo e que ele não tem poder sobre você. O que te domina? Te escraviza. Jesus foi na cruz para te libertar. Amém? Satanás, às vezes, ele pode... Você acha que Satanás não olha para você, para a tua história, para a nossa vida, e não vê aonde ele pode bagunçar?
E tem gente que está com a vida tão bagunçada que acha que não tem mais jeito, não acredita na vida, não acredita na ressurreição, não acredita na esperança de ter um Deus vivendo dentro de nós. Porque a morte não terá domínio sobre você. A morte não terá domínio sobre você. A morte não terá domínio sobre você. Cristo virá buscar uma igreja de espírito vivo, que provou o mesmo nível da ressurreição que ele provou. Ele virá buscar uma igreja com espírito vivo, que provou o que ele provou. Jesus tem muito mais para nós. Jesus tem muito mais para nós. Jesus tem muito mais para nós. Ele tem muito mais para nós. Ele quer nos sacudir. E nesses últimos tempos, até que Jesus volte, o Espírito Santo vai nos sacudir com essa ressurreição e com essa vida abundante que ele tem para nós. Porque ele quer nos ver como igreja viva. Uma igreja viva, poderosa na terra, conquistando, porque ele já nos concedeu o título de vitorioso. Eu não guerreio para ter uma bênção. Eu não guerreio por causa de alguma situação. As minhas guerras são vencidas, porque eu já sou vencedora. É diferente a posição que você ocupa, mas se a tua posição é de derrotado, sabe quando você conhece um derrotado? Só sabe reclamar e declarar derrota. Não tem um testemunho de vida, não tem nada. Todos os dias nós enfrentamos a morte, todos os dias nós enfrentamos situações difíceis. Todos os dias o Senhor quer nos mostrar que nós podemos vencer todos os desafios da nossa vida e vencer em Cristo Jesus. Ele não veio aqui para dar uma boa vida para a gente. Uma vida fácil, sem tormenta, sem situações. Porque se fosse assim, a gente ia ser um crente que não tinha gosto, sabor, não tinha nada. A gente pode olhar para ver o mundo inteiro e falar assim, meu Deus, que caos, que situação, que maldade que está o homem. Para de ver isso. Veja, entenda e receba a revelação que a terra está cheia da glória de Deus. A terra está cheia da glória de Deus. A terra está cheia da glória de Deus. Deus, ele virá agir de uma maneira poderosa na nossa vida. O que você vai fazer no céu? Celebrar aquele que ressuscitou. Se aqui na terra você não consegue celebrar, bate palma. Levanta. Que não sei o quê. Canta louvores, lê a Bíblia. Lá é só Jesus. A Bíblia é só Jesus. Você quer se livrar do inferno para não sofrer, mas não é para ter Jesus. Porque se fosse para ter Jesus, você buscava a palavra dele. Você buscava, não ficava. É medo da morte. Eu quero ir para o céu. Eu quero ir para o céu. Mas é por causa de Jesus. 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 Meu Deus. Eternamente Jesus. Para sempre Jesus. A palavra de Deus flui vida.
Estava falando com uma pessoa, quanta miséria na alma, quanta gente miserável na sua alma, uma alma miserável. A palavra de Deus, ela nos purifica, ela nos cura. Você recebeu Jesus, teu espírito foi recriado. O que fazer? A alma não se converteu e nem o teu corpo, cheio de desejo. O corpo é disciplina e a alma precisa passar pela purificação da palavra de Deus. O teu espírito vai conduzir a tua alma angustiada pelo futuro, por isso, por aquilo outro. Ela que te conduz. Mas se teu espírito, cheio da palavra de Deus, cheio de Deus, vai trazer cura, palavra de vida constantemente a você, e você vai vencer. Você não vai ficar com aquela roupagem de mendigo, de pendite, de miserável, nada dá certo, ó vida, ó céus. Paulo, ele declarou: tudo que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da ressurreição, da vida plena em Deus, vivendo a vida de Deus, fluindo dentro de nós, bebendo dele, fluindo mais e mais, enfrentando situações, percebendo situações. Tem gente que fala assim: pastora, ora por mim. Aí eu falo: orei, agora ora. A pessoa não ora. Não ora. Não ora. Quando você aceita Jesus, a palavra do Senhor diz que Ele te tira do império das trevas e te transporta para o reino do Filho do seu amado. Amém? Esse lugar é diante do altar do nosso Deus poderoso. Quando você fecha teus olhos, você não está aqui. Você está diante do trono. E a palavra do Senhor fala que eu posso com ousadia entrar diante do trono de Deus. Clamar, pedir. Quem vai interferir? Quem vai me socorrer? Quem vai me curar? Quem vai me libertar? O Deus que eu busquei. Ele vai vir ao meu socorro. Ele vai vir com poder e transformar a minha história. Amém? A minha história. Não é uma guerra de vencidos, mas guerra de vitoriosos em Cristo Jesus. Ele nos conquistou essa posição. A gente cantou aqui a música do Fernandinho. Eu não tenho mais medo. Hã? Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. O medo significa punição, porque eu sou pecador. Mas Jesus ressuscitou, me deu uma nova vida. Mudou a minha história. E o medo precisa ser dissipado da nossa vida. Amém? Queria que você fechasse teus olhos, do jeito que você está. Olha para dentro de você. Existe um Deus vivo morando aí. Ele quer expulsar toda morte, toda destruição. Amado, estamos em guerra espiritual. Satanás quer matar e roubar e destruir a tua vida. Mas Jesus, Ele quer te dar vida plena. Ele quer expulsar toda morte, toda destruição, toda mentira de Satanás, toda tristeza. Eu quero que você apresente diante do Senhor a enfermidade física, a enfermidade da alma, quanto você está sangrando, cativeiro,
Aquilo que você fala, isso aqui está me prendendo, isso aqui está me prendendo. Amado, Deus julgará todo pecado, ou na cruz, ou no juízo final. Todo pecado que você se arrependeu é colocado na cruz. Todo pecado que continua contigo vai entrar no juízo final. Deus nos julgará. E Ele já entrou com providência na nossa vida, trazendo salvação. Ele não quer que você viva a morte. Ele quer que você viva vida de Deus, a ressurreição de Jesus Cristo, a plenitude da ressurreição de Cristo Jesus. De Cristo Jesus. De Cristo Jesus. Jesus Cristo é a nossa esperança. 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 Aleluia. Santo é o teu nome, Senhor. Aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia. Jesus te convida a subir além da cruz, a desejar sentir em você o poder da ressurreição. Aonde Jesus precisa trazer vida, que você falou, morreu. Morreu, acabou. Amado, não é gente que faz milagre, é Jesus. Jesus quer curar toda enfermidade, porque Ele levou sobre si toda a nossa enfermidade. Amado, eu achava e pregava assim: Jesus te perdoa, mas você fica com as consequências. Que mentira! A graça de Deus vai além. Qual mãe, qual pai que vê teu filho desobedecendo, se arrependendo e fala assim: não, você caiu, se machucou, quebrou, não vou cuidar de você. Você faria isso? Jesus, além de pegar os nossos pecados e carregar naquela cruz, Ele tomou as consequências. Porque a consequência do pecado é a morte, é a destruição, é o castigo eterno. Estava sobre Ele. Ele tomou o nosso espírito morto, sem vida, impossibilitado de sentir a Deus. Mas Ele ressuscitou. E Ele nos ressuscitou juntamente com Cristo. E essa história, a sua vida, tudo que é teu, Jesus, Ele quer ressuscitar nesta noite. Ele quer soprar o fôlego de vida. Não brinque com o diabo, querendo a destruição que o diabo quer na tua vida. Corra para Jesus e peça o socorro do Senhor esta noite. Fique de pé, fique de pé. Você vai orar ao Senhor. Apresente diante do Senhor. Dê uma olhada na tua vida, que o Espírito Santo te mostre.
aonde Satanás colocou a pata dele, aonde Satanás colocou, inculcou mentiras no teu coração. Deus não veio nesta terra, Jesus não veio nesta terra dar um jeitinho na tua vida e nem fazer você sobreviver do inferno. Ele veio trazer vida sobre você. Essa ideia veio do inferno. Tente sobreviver com essa dor. Tente sobreviver com essa situação. Não. Você aceitou Jesus. O teu espírito viveu. Jesus entrou na tua vida, a vida, o autor da vida entrou dentro do teu espírito e trouxe vida. E Jesus, ele quer crescer essa vida dentro de você. Então toda morte, toda destruição, sai agora na autoridade do nome de Jesus. Todo pensamento de morte, de falência, de destruição, de murmuração, caia por terra hoje em nome de Jesus. Todo vício, toda enfermidade, toda impossibilidade, caia por terra agora em nome de Jesus. Todo cativeiro de pecado, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você é liberto. 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 Oh, aleluia, 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 aleluia. Entre na dimensão da ressurreição. Entre na dimensão da ressurreição. O nosso Deus está vivo. O amor não morre. É mentira do diabo. É impossível deter o amor. É impossível. Nós acreditamos em mentiras, declaramos facilmente. E Deus, ele quer te libertar de todas as mentiras que você tem carregado na tua vida. Na tua vida. Pastora, o que eu vou fazer com essa situação? Apresente diante do Senhor. Apresente diante do autor da vida. Mas pastora, eu não quero vida mais. Então seja liberto no nome de Jesus. Seja liberto no nome de Jesus. Seja liberto no nome de Jesus. Pastor, eu não quero casar. Mentira do diabo, porque Deus tem o melhor para você. E tua família será brilhante. Conquistarão nações. Seus filhos serão obedientes. Deus não nos fez para destruição. Deus não fez para destruição. Por isso que Jesus foi levantado para destruir toda obra maligna. Espírito Santo de Deus, eu te peço agora que o teu Espírito Santo venha, Senhor, sondar os nossos corações, as nossas mentes. Se há uma obra, Senhor, maligna contra a nossa vida, nós destruímos agora na autoridade, no nome de Jesus. Todo pensamento seja levado cativo ao teu trono. Toda soberba, toda altivez, Senhor, toda independência do Senhor caia por terra agora no nome de Jesus. Nós nos submetemos totalmente ao Senhor. O nosso Deus Todo-Poderoso muda a nossa história, muda a nossa vida, porque, Senhor, Deus trouxe o Espírito Santo e Ele quer derramar sobre nós. Ele quer derramar sobre nós a sua ousadia, o seu amor, o equilíbrio, os frutos do Espírito. Oh, Espírito Santo, faça a tua obra em nós. Faça a tua obra em nós. Declaramos, Senhor, falência contra a nossa família. Senhor, falência contra as nossas famílias. Falência contra os nossos filhos. Está cancelado na autoridade do nome de Jesus.
Declaramos, Senhor, casamentos restaurados, vivificados, santificados, transformados pelo Teu poder. Visita agora a nossa casa, Senhor. Vai no esconderijo, Senhor. Toda lança, Senhor, Deus, contra nós. Todo lugar escondido de Satanás seja desfeito agora na autoridade, no nome de Jesus. Deus, declaramos a Tua presença, a presença de paz na nossa casa, de comunicação, da Tua presença de glória, de perdão. Oh Deus, traz o perdão sobre nós, traz o perdão sobre nós. Nos perdoa, Senhor, todo coração endurecido, todo coração aborrecido, todo coração que não procede do Senhor agora. Transforma o nosso coração. Transforma, Senhor. Transforma, Senhor. Transforma com Teu poder e graça. O Teu amor, o Teu perfeito amor, lança fora todo medo. Todo medo. Fora. Fora em nome de Jesus. Todo medo de não dar certo. Todo medo de não tomar o primeiro passo. Todo medo, Senhor, de não ousar. Caia por terra. Caia por terra. Porque recebemos o Espírito vivo para andar nesta terra, para governar, falar como Jesus, viver como Jesus em santidade e amor. Oh Deus Todo-Poderoso, vem sobre nós. Aleluias. Aleluias. Pode adorar. Aleluias, adora o Senhor. Aleluias. Salvou, Ele me deu vestido, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e tirou o medo. Novas sandálias pra
quero orar por você. Se você tem uma causa, uma situação onde você precisa que o Espírito Santo de Deus interfira, dissipe toda a morte, toda a destruição, que você, em obediência ao Senhor, deseja receber a vida de Deus, saia do teu lugar. Eu quero que você venha aqui na frente, no altar do Senhor, apresentando diante do Senhor os impossíveis para o nosso Deus. Para Deus, nada é impossível. Saia do teu lugar. Saia do teu lugar. Saia do teu lugar. Saia do teu lugar. E comece a declarar aquilo que Paulo declarou. Tudo que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim, sentir em mim, sentir em mim, sentir em mim o poder da ressurreição. Comece a bater no teu peito e falar: Senhor, eu quero sentir em mim, eu quero sentir em mim. Bate no teu peito, diga: Senhor, eu quero sentir em mim o poder da tua ressurreição. Todos os sonhos, todos os projetos que parece que morreram, tanta confusão, eu não sei para onde ir. Oh Deus, tira toda a confusão. O Senhor tem um caminho perfeito, um caminho perfeito, um caminho perfeito. Oh, eu quero sentir em mim. Começa a receber a vida de Deus em você, porque a morte não vai ficar em você. Não vai ficar. Começa a receber do Senhor a vida de Deus. A vida de Deus, a ressurreição. Começa a falar para o Senhor: Senhor, eu quero sentir em mim. Eu quero sentir em mim o poder da ressurreição, da plenitude da vida de Deus em mim, na vida de Deus em mim. Eu quero mais, mais, mais. Mais, Senhor, mais, Senhor, mais, Senhor, mais da tua glória, mais da tua bondade, da tua misericórdia. Oh, oh, aleluia, Jesus, aleluia, Jesus, flua vida, 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 vida de Deus, vida de Deus, vida de Deus, vida de Deus, vida de Deus. Oh, Espírito Santo, aleluia. Você pode adorar. Você pode adorar em espírito e em verdade. Adore, adore. Porque a vida de Deus está fluindo dentro de você. Há um poder que age em você. Está dentro de você. Oh, não rejeite a vida de Deus fluindo em você. Oh, aleluia. Em verdade, te adoramos. Te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor.
Deus. Eu apresento cada um em tuas mãos. Cada um em tuas mãos. Cada uma em tuas mãos. Que o desejo, Senhor Deus, de experimentar a ressurreição se movendo em nós, Senhor Deus, aumente diariamente. Senhor Deus, proibimos na autoridade do nome de Jesus todo pensamento contrário, todo pensamento contrário à voz de Deus em nós. Oh, aleluia. Toca-nos, Senhor, toca-nos, Senhor, toca-nos, Senhor. Levanta tuas mãos para cá. Oh, Pai amado, todos esses pedidos, declaramos vida, milagre, sobrenatural. Que o Senhor venha visitar cada um, cada família, e cada um venha experimentar da porção da vida eterna em Cristo Jesus. Declaramos milagre, curas, Senhor, sobrenaturais. Porque nós não aceitamos enfermidade na alma. E nós declaramos que Jesus levou sobre si toda a nossa dor, toda a nossa miséria, toda a destruição lá na cruz, para nos dar a vitória de ressurreição, de vida plena. Nós cremos, Senhor, nós cremos. Abençoamos cada um aqui, Senhor, com a bênção do Eterno. Como a Tua palavra diz, que é da casa do Senhor que o Senhor ordena a bênção. Eu abençoo cada um em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor te trate com bondade e misericórdia. Que o Senhor olhe para você com amor e lhe dê a paz em nome de Jesus. Vai na paz do Senhor Jesus, porque nosso Deus, Ele é vivo. Amém? Jesus, 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 Jesus. Aleluia. Deus te abençoe. Vai na paz.